E aqueles que viveram, né, aqueles 6, 7 primeiros meses, eu digo que nós vivemos uma espécie de avivamento aqueles 6, 7 meses, de tão bom que foi aquilo. Te ligava um para o outro quase que todo dia. Graças a Deus que não tinha WhatsApp naquela época, porque senão ia explodir. Sabe por quê? A gente queria estar perto um do outro o tempo inteiro. A gente se encontrava e as nossas reuniões eram fantásticas. Quanto amor, quanto companheirismo que a gente experimentou naqueles meses iniciais. Como que um cuidava do outro. E aí quando a gente lembra daquilo, são memórias que estão guardadas. Aí eu entrei no grupo e falei assim, daqui a 10 anos, os que estão participando desse momento precisarão responder àqueles que estarão na igreja daqui a 10 anos o seguinte: como que foi o momento de vocês entrarem aqui no templo? Como que foi aquele momento em que vocês começaram a crescer? E daqui a 10 anos o pessoal que está chegando vai poder dizer, olha, foi assim, assim. Gente, nós somos feitos de memórias. E essas memórias, quando elas são compartilhadas, elas dão ao grupo uma identidade. Elas dão ao grupo um pertencimento. Há pouco tempo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, tá chegando uma porção de gente na igreja, você não esquece de mim não, hein? E aí a pessoa disse, lá no céu eu quero ficar perto de você. Eu falei, eu também. Vocês acham que lá no céu a gente não vai... Tem alguns aí que eu vou pedir para ficar uns 3 séculos longe, né? Daqui a 3 séculos você volta pra gente... Tô brincando. Claro que a gente vai continuar. Isso tendo comunhão. Isso é o que é o senso de pertencimento do corpo. Então o que eu quero dizer é que nós somos feitos de memória. E um dos principais meios utilizados pelo homem para revisitar as suas memórias comuns é refeição compartilhada. Reuniões familiares, aniversários, bodas, Natal. Esses exemplos aqui comprovam essa realidade. Essas reuniões, bodas, aniversário, Natal, essas reuniões são celebrações de tudo o que já ocorreu até o presente, até aquele momento. Nessas ocasiões, histórias são contadas. Isso acontece na minha família, não sei se acontece na sua. Histórias engraçadas a gente conta pela 50ª vez e o povo dá risada. E a gente acha engraçado, porque isso faz parte, são experiências compartilhadas. O passado não morre nunca. Por quê? Porque a gente está sempre revivendo o passado. E normalmente essas coisas acontecem como e quando? Ao redor de uma mesa. Ali ao redor de uma mesa a gente revisa as nossas memórias, a gente lembra do passado. No Antigo Testamento, a refeição da Páscoa judaica, ela foi instituída como um instrumento por meio do qual o povo de Deus compartilharia a memória comum de quê? Do livramento do Senhor, da libertação que Deus deu ao povo ao retirá-los do Egito. Então Deus foi lá e disse, olha, a Páscoa, a refeição pascual, deve ser celebrada todos os anos para que vocês lembrem e não se esqueçam da libertação que eu efetuei para vocês e por vocês. Então quando o povo se reunia ao redor daquela mesa da refeição pascual, dava um senso de identidade, ou seja, o povo de Deus
E esse povo de Deus que tinha esse senso de identidade, ele celebrava algo grandioso que Deus realizou por eles. Aquela refeição, ela cimentou a vida comunitária daquela gente, daquele povo. Para os judeus, esse ato de comer juntos, ele estabelecia vínculos sagrados entre aqueles que partilhavam e participavam de uma grande refeição. Então a Páscoa judaica, ela possui essa conotação. Ela é uma refeição de aliança. E quem dera que a gente conseguisse fazer dos nossos almoços isso daqui. Quem dera que a gente conseguisse entender que participar do almoço lá no último domingo do mês não é um entretenimento qualquer. Não é apenas mais um momento da igreja. Não é um momento onde eu vou provar a comida do outro. Não, o almoço é o quê? É uma refeição de aliança. É a gente estar junto, como igreja batista reformada em Campos dos Goitacazes. Nós estamos celebrando a nossa família, o nosso corpo, a nossa comunhão, a nossa identidade. Uma aliança, uma refeição de aliança. A ceia é isso. Uma aliança é um acordo criado, ou melhor, é um acordo criador de vínculos entre duas partes. Isso é uma aliança. Um acordo criador de vínculos entre duas partes. Ao longo do Velho Testamento, sempre, quem conhece o Velho Testamento sabe disso. Ao longo de todo o Velho Testamento, sempre que duas pessoas estabeleciam uma aliança, essa aliança era selada com tinta e papel? Não. Com carimbo? Não. Essa aliança era selada com uma refeição. Com uma refeição compartilhada pelas partes envolvidas. Então, gente, é por tudo isso que Jesus diz assim: olha, vocês seres humanos esquecidos, para vocês não se esquecerem de mim, todas as vezes que vocês comerdes e beberdes juntos como igreja, na refeição instituída por Ele, fazei isto em memória de mim. Então Jesus institui a ceia como um memorial, como uma lembrança da sua pessoa, em memória de mim, para a gente não esquecer. Assim como a gente nas nossas reuniões familiares não esquecemos do nosso passado, quando a gente se reúne com a família de Deus para comer junto, a gente não pode se esquecer de Jesus. Esse é o sentido. Em quarto e último lugar, quando nos reunimos para celebrar a ceia, diz Paulo, nós devemos sempre fazer uma autoavaliação. Gente, exames são fundamentais. Pergunte a qualquer profissional da área médica, da área de saúde. Eles sabem muito bem disso. Sem os exames, a gente não é capaz de diagnosticar as nossas enfermidades. Todo homem, diz a Bíblia, precisa constantemente fazer uma radiografia espiritual. Precisa fazer um autoexame, um exame de si mesmo. E se a radiografia não mostrar muita coisa, faz uma ressonância. Que a ressonância pega tudo. Vai mais a fundo. Se você não percebeu aquela maldade, iniquidade no seu coração, faz um exame melhor. A Bíblia diz que nós precisamos fazer autoexames.
Olha o que Paulo diz aí no verso 27, 28 e 29. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpada de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Ao contrário do que alguns interpretam, Paulo aqui ele não está proibindo ninguém de participar da ceia, aqueles que estão em erro de participar da ceia. O que Paulo está orientando é que aquele que está com algum tipo de problema assuma uma atitude de rompimento com aquela situação. Paulo está dizendo assim, não vá embora. Quando você fez aí o autoexame, quando você passou a ressonância na sua mente, no seu coração, e você viu que você tem problemas para participar da ceia, Paulo diz assim, olha, resolva isso no seu coração. Tome da ceia e depois vai resolver isso na prática. Esse é um momento de você colocar os pingos nos is na sua vida. Paulo está dizendo, olha, não permita que essa situação se perpetue ainda mais. O momento da ceia, que é o momento em que nós lembramos da morte de Cristo, deve ser um momento em que Cristo em sua cruz me leve adiante de um autoexame e dizer, preciso romper com o pecado. Não posso mais continuar vivendo do jeito que eu vivo. Então quando a gente vê a carne e o sangue do Filho derramado em nosso lugar, Paulo diz, isso deve nos constranger. Isso precisa nos constranger. A lembrança do sacrifício de Cristo em nosso favor precisa ter esse efeito santificador. Então, quando a gente participa desse memorial, a gente deve conduzir o pecador a ansiar por uma mudança de vida. Entende isso? Paulo está dizendo assim, olha, não é para você fazer um autoexame e perceber as iniquidades do seu coração e não participar da ceia. Você faz um autoexame, percebe a iniquidade no seu coração e diz diante de Deus, eu preciso abandonar os meus pecados. Eu vou deixar a minha vida de iniquidade. Resolveu isso no coração? Participa da ceia. Acabou a ceia, vai resolver a sua iniquidade. Por isso que a ceia é um momento não só de comunhão, a ceia é um momento de proclamação. É um momento quando o pecador se lembra e diz, Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu por mim. Muito obrigado pela tua graça, que me permite, mesmo sendo eu pecador, participar desse memorial tão fantástico. Então a ceia deve ser esse momento em que você vai ficar desconcertado, em que você vai ficar incomodado, a ponto de você responder com uma atitude ética, com arrependimento, com uma postura conveniente ao sacrifício de Cristo realizado por você. E aí, percebendo o seu pecado e a loucura que é permanecer no seu pecado, assim coma do pão e beba do cálice. Olha aí o que diz o verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer,
esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo nos diz que em algumas situações, em alguns contextos, o Senhor nos disciplina, porque nós não tomamos a atitude de nos disciplinarmos anteriormente. Entende isso? Já que você não foi disciplinado, já que você não buscou se disciplinar, eu vou disciplinar você. Já que naquele momento lá de ceia, você não resolveu abandonar o seu pecado, eu vou disciplinar você. Por isso que é uma loucura permanecer no nosso pecado. Irmãos, os nossos encontros, eles não devem ser para atrair o juízo de Deus, mas a bênção de Deus. E quando a gente se reúne para esse momento aqui de ceia, não convém estarmos vivendo contextos de divisões e de partidarismos. Não convém participarmos sem considerarmos o outro. Não convém nos esquecermos de Cristo Jesus e do sacrifício que Ele realizou em nosso lugar. Não convém participarmos sem fazermos um autoexame, sem fazermos um check-up espiritual. Então, dessa forma, eu pergunto a você antes de servir o pão: como que você está em relação ao seu irmão? Como que você está em relação a Cristo? Quais são as resoluções que você precisa tomar aí no seu coração nesse momento para abandonar o seu pecado? É tão somente diante destas coisas e por causa delas que a gente vai celebrar esse momento diante uns dos outros e diante de Deus agora. Amém.